Fala galera, sejam bem-vindos a esse vídeo. Nesse vídeo nós vamos construir um buscador de vagas com o Glide. Nós vamos consumir uma API de busca de vagas, busca de empregos e consultar os resultados, extrair esses resultados que a API retorna para poder exibir para o usuário do nosso aplicativo. Você pode usar esse aplicativo de maneira pública, né? Criar esse aplicativo e disponibilizar aí para os seus amigos, para a galera que está em busca de recolocação, em busca de emprego, ou você também pode pensar em um modelo de negócio para remunerar a sua ideia aí, criando esse buscador de vagas no Glide. Então vamos lá. Para poder criar esse aplicativo, eu já criei aqui uma estrutura básica de aplicativo. Você já acompanha meus vídeos aí, você sabe como fazer isso no Glide. E nós vamos aqui criar uma tabela. Eu criei aqui uma tabela chamada vagas. Nós vamos criar algumas colunas aqui para poder consumir a nossa API. Qual a API que nós vamos consumir? Aqui no site Rapid API ou rapidapi.com, ele tem um repositório infinito de APIs. Você pode experimentar as APIs e depois assinar se você tiver necessidade, tá? Algumas dão um limite pequeno de consumo por mês, outras dão um limite até considerável. E aí você pode experimentar antes de assinar as APIs que você precisa. Tem API de tudo que é coisa que você precisar, tem aqui no repositório da Rapid API. Então vamos lá. Quando você fizer sua conta aqui na Rapid API, na Rapid API, você vai pesquisar por JSearch, que é uma API de busca de empregos. Ela tem 4 webhooks ou endpoints aqui para você utilizar, que é a procura por trabalho, os detalhes desse trabalho, a estimativa de salário do trabalho e o trabalho com filtros. Beleza? O que a gente vai utilizar é a Job Search. Quais são os parâmetros que nós vamos precisar informar para essa API? Uma query com o título do cargo, a localização, coisa do tipo. É o único parâmetro obrigatório. Você pode definir o número de páginas, limitar inclusive esse número de páginas, e você pode preencher com outros requisitos, como por exemplo a data de postagem da vaga, se é remoto ou se não é, se o tipo de empregador, o tipo de trabalho, você pode alimentar com esses parâmetros e ele vai filtrando ali o resultado, beleza? Esse aqui é um exemplo do resultado que ele traz. É um JSON, né? Uma estrutura de JSON. Se você não sabe o que é um JSON, recomendo que você pesquise aí na internet um pouquinho. Não vou explicar aqui no vídeo, mas basicamente o JSON é uma estrutura de dados para a internet, para web, para conteúdo de web. E aí, como que ele monta esse resultado aqui? Se a gente pegar esse exemplo, vai dar para exemplificar bem. Ó. Então aqui, o que ele fez? Ele deu ok, né? Eu fiz a consulta API, ele retornou que o status foi ok. E aí, dentro da estrutura de data, ou seja, de dados, ele trouxe para mim 10 itens, porque é isso que está parametrizado na consulta que eu acabei de realizar. E aí, cada setinha dessa aqui embaixo ó, é um resultado. Então, eu pesquisei aqui Web Developer em Texas, Estados Unidos. E aí ele trouxe 10 itens, sendo que começa, logicamente, do zero, né, na estrutura de dados. O primeiro resultado é 0, 1 até o 9. Então, dentro do data, eu tenho 10 resultados. Só que ele cria uma hierarquia de dados, de resultados, de informações. Então, quando eu clico aqui na setinha do resultado 0, eu tenho um mundo de informações aqui dentro desse resultado 0. E você vai observar que tem outras setinhas aqui, tá vendo? Ó, tem outras setinhas aqui também. Então o JSON ele permite isso, você ir criando camadas, níveis de estruturas de dados dentro do JSON e aí você tem uma possibilidade infinita aí de ir armazenando dados. Logicamente, para desempenho você não vai fazer um data lake aqui dentro do JSON, né? Mas aqui eu tenho a estrutura do meu JSON. É isso que vai retornar lá na nossa consulta API. E depois a gente vai precisar organizar essas informações para exibir para o usuário. Então, quais são os dados que nós vamos precisar lá no Glide para a gente poder consumir? Vou abrir aqui um bloco de notas para fazer algumas anotações, compartilhar depois com vocês e também estruturar melhor as ideias aqui, beleza? Se você me acompanha, você sabe que esse aplicativo aqui foi eu que criei também, utilizando
o Glide. Então você pode acessar ele, o endereço fica aí na descrição do vídeo. E se quiser aprender a criar um aplicativo como esse, eu te faço o convite de participar da nossa comunidade, a G-Power, que é uma comunidade para profissionais de negócios que precisam se desenvolver e criar um diferencial no mercado. Lá a gente aborda não só a criação de aplicativos, de soluções corporativas, mas também análise de dados, automação, processo de automação, utilizando Python e outras ferramentas, tudo para facilitar a vida do profissional de negócios e ajudar ele a realmente gerar resultado para as empresas, aumentar a sua percepção de valor e ser valorizado aí, ter uma boa remuneração, trabalhar menos, trabalhar de casa, um trabalho flexível, depende aí do objetivo de cada um, beleza? Então vamos lá. Aulão sobre APIs com Glide, Job Search, ou pesquisa de trabalhos. O que nós vamos fazer então? O que nós vamos precisar? Lá na nossa API, os dados de acesso à API. A API é a API nós vamos pegar lá na rapidapi.com, que é um repositório de APIs do mundo todo. Tem API do que você pensar aí, tem API, tá? Do Brasil, de outros países aí, da FIP, tem tudo. De geolocalização. Lá, quais são os parâmetros que eles informam para a gente que a gente precisa? Ó, se eu pegar aqui o código, o snippet do código, ele me mostra aqui como tem que estar estruturado o nosso código. O que nós vamos precisar aqui? Eu vou copiar aqui essas informações. A gente não vai usar todas, mas vou copiar e já deixar aqui no bloco de notas. Vou copiar o código todo, tá? E vou deixar aqui no bloco de notas. Ele só não organizou, né? Deixa eu dar um enter aqui. Método get, URL. Aí aqui os parâmetros. E aqui as chaves, os headers, né? Deixa eu ver aqui. Constante vai, tá. Beleza. Então, o que basicamente nós vamos precisar lá no Glide? Nós vamos precisar do endpoint, que é essa URL aqui. Nós vamos precisar dos parâmetros, que é a consulta, né? O que vai direcionar na nossa consulta. E nós vamos precisar desses dois headers aqui, ó. O header de chave e de host da nossa API. Tá? Isso aqui. São esses dados que nós vamos precisar levar lá para o Glide para poder utilizar. Beleza? Então vamos lá montar nossa estrutura no Glide. Voltando aqui no Glide, então, deixa eu abrir aqui, buscador de vagas. O que nós vamos precisar informar? Eu vou precisar criar aqui uma coluna de título, paga ou busca. Vamos chamar de busca. Busca. Eu vou marcar ela aqui como uma coluna específica do usuário para inibir interações entre usuários. Em que sentido? Quando o usuário Alexandre pesquisar uma vaga, se tiver outro usuário logado pesquisando também no aplicativo, eu não vou interferir nos resultados do outro usuário, nem ele vai interferir na minha busca, beleza? Então, para isso, a gente marca essa informação aqui. Além da coluna busca, eu vou precisar de uma coluna que nós vamos chamar de endpoint. Não vamos usar essa estrutura de endpoint, não. Vamos fazer diferente. Aqui vai se chamar query. Uma coluna de texto também vai ser específica. Na verdade, ela vai ser uma coluna de template, tá? E aqui nós vamos colocar os dados da pesquisa. Vou só chamar aqui o query. Na verdade, o query aqui, a gente pode basear ele na busca, tá? Basicamente isso. Então, quando a pessoa pesquisar aqui, ó, comprador, o query já vai vir aqui como comprador. Por que isso? Para a gente poder, inclusive, depois flexibilizar aqui. Se eu quisesse botar separado aqui a unidade federativa, o país ou outras informações que a gente pode explorar da API, porque aqui, ó, nos parâmetros, você pode ter vários outros parâmetros. Então, eu vou deixar já meio que pré-determinado aqui
que se a gente quiser adicionar novas colunas, eu monto uma query aqui e consigo fazer a consulta, tá? Então, basicamente, a gente precisa de um título da vaga para ele pesquisar, que eu posso alimentar com outras informações. E aí, vamos montar agora a nossa consulta à API. A consulta API a gente utiliza aqui no Glide, vou chamar aqui de API. A gente utiliza aqui uma coluna do tipo integration, call API, beleza? Ela consome um update a cada chamada. Então, se você fizer 1000 chamadas, ele vai consumir 1000 updates aqui dentro do Glide. Então, você acaba tendo que ter cuidado na hora de utilizar APIs aqui no Glide, porque você pode ter dois custos. Pode não, você vai ter dois custos. O custo aqui dentro do Glide, dependendo do plano que você tiver, tem uma limitação de updates. Aqui no Glide você paga centavos de dólar para cada novo update. E nas APIs é o mesmo modelo. Lá no endpoint você tem um limite dependendo do seu plano e vai pagar um extra para cada chamada a mais que você fizer. Beleza? O endpoint nós vamos pegar aqui no nosso bloco de notas. O que é o endpoint? O endpoint é a URL que nós vamos acessar. Então eu vou copiar aqui, ó. Search, aqui, ó, https, jsearch, e vou jogar aqui, ó, endpoint. O método da API é o get. A gente voltar aqui, ó, o método está aqui, ó, método get, beleza? E aí eu vou precisar de algumas informações aqui. Eu vou precisar de uma query string. São 3 parâmetros que nós vamos usar a princípio para poder criar o nosso query string. Primeiro, vai ser a própria query, ou seja, o que a pessoa digitar aqui na busca. E esse parâmetro vai ser a query. Outro parâmetro que a gente vai colocar é de paginação. Eu vou deixar uma página para trazer os resultados e aqui o número de páginas, ou o número de resultados, na verdade, eu vou limitar a 5. Vou botar aqui 5. É num pages, isso mesmo. E agora nós vamos criar o nosso header. O que nós vamos colocar aqui no nosso header? Vamos olhar lá. Aqui, ó, no header nós temos duas informações. A chave de acesso, nossa chave de acesso à Rapid API, e o host que está hospedando a API lá na Rapid API, tá bom? Então são essas duas informações. Então eu vou copiar aqui o X Rapid API, vou lá no Glide e coloco aqui, vão ser 2 headers. Primeiro esse aqui e a minha chave. E a outra vai ser deixa eu lembrar aqui. O host. Vou pegar aqui o host. E aqui o nome do host. Beleza. São esses os parâmetros que a gente precisa para consultar a nossa API. Ó. Já deu certo, já até apareceu aqui, ó, status ok, request, tal. Vou salvar. Então, de cara já deu certo. Ó. Aí ele trouxe aqui um resultado, é um JSON bem considerável. Ó. E aí agora a gente vai esmiuçar esse JSON. Vamos ver aqui como que é esse JSON, como que o resultado volta. Vou botar aqui o mesmo resultado que a gente botou lá. Vou fazer o teste do endpoint. Ele vai trazer aqui a informação, ó. Então, ó, o JSON que ele retorna é esse daqui. A gente já falou um pouquinho dele. E o que a gente vai extrair desse JSON? Então, cada ocorrência dessa daqui, ó, eu tenho o meu data. E cada ocorrência dessa é um resultado, ou seja, é uma vaga que foi postada. Aí o que ele traz aqui de informação? A ID dessa vaga, o nome da empresa que está anunciando, aonde que essa empresa publicou, qual é o tipo de trabalho, se é part-time, full-time, ele deixa especificado aqui. O título que a gente pesquisou, ó, todas as informações que a gente pesquisou aqui. E aí algumas informações aqui nós vamos pegar para poder exibir para o usuário. Por exemplo, quais são as informações que eu vou pegar aqui no nosso projeto?
Eu vou pegar o link para a pessoa se candidatar, porque aqui ele traz o link de aplicação da vaga. Vou pegar o título da vaga, o nome da empresa e o job description, beleza? Tem N outras informações aqui que você pode pegar e exibir para o usuário. Você pode, de repente, fazer um freemium, né? Exibe algumas informações. Se a pessoa quiser ter, por exemplo, o link de aplicação, ela paga 10 centavos, alguma coisa do tipo, para você pagar o custo da API, né? É um modelo de negócio que você pode implementar aí, beleza? Então, vamos pegar lá no nosso JSON, nós vamos pegar as seguintes colunas, ó. O nome do empregador, vou botar aqui na anotação, vou botar aqui, ó, resultado, JSON, resultado. Nós vamos usar o employer name, o job apply link, o job description. Foi isso, né? Beleza, vamos. O nome do empregador, o link para se aplicar e o job description. Tá bom, vamos pegar esses. Então, voltando aqui no Glide, nós vamos utilizar aqui uma coluna chamada JSON, Query JSON, tá? Query JSON. Então, eu vou pegar aqui o título, não, vou botar aqui, empregador. Acho que faltou o título do emprego, né, da vaga, a gente não pegou, mas tudo bem. A coluna vai ser uma JSON, essa daqui, ó, JSON Query. E nós vamos pegar aqui o que? Na estrutura do nosso JSON, se a gente voltar aqui na estrutura de JSON, ó, o primeiro nível é o data. É a partir daqui que a gente vai conseguir pegar os resultados. Então, primeiro eu tenho que navegar até o data, depois eu entro para o employer name. E aí, se eu quiser, por exemplo, o apply options, eu teria que navegar para o apply options e aqui o navegar nos outros níveis que possam ter no meu JSON. Então, primeiro de tudo, se a gente jogar aqui, ó, data, opa. Não, primeiro aqui a gente seleciona o JSON. No caso aqui vai ser a API de resultado, ó. JSON. Ele repete aqui as informações. Se eu colocar o data, ó, ele vai trazer só os dados a partir dos resultados mesmo da API. Então, ele na primeira informação que a gente fez ali, ó, ele estava trazendo isso tudo, inclusive aqui a ID da requisição, o título e tudo mais. Agora ele só está pegando aqui do data para baixo, então ele está pegando aqui, ó, ele está pegando daqui para baixo lá. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que ele pegue daqui para baixo, só, beleza? E informações específicas. Então agora o que eu quero? Vou botar um ponto aqui para ir para o próximo nível do nosso JSON e vou pegar lá a coluna Employer Name, para eu pegar o nome da empresa. Beleza? Ó, show de bola. Então, como foram 10 ocorrências, ó, foram 10 ocorrências, lá eu botei para exibir, né? 10 páginas, ele trouxe aqui o resultado dessas páginas, o nome das empresas que anunciaram vaga com o título de comprador. Legal? Então, se eu mudar aqui, por exemplo, para mecânico, vamos ver se tem alguma vaga. Ué, por que não está mudando? Ah, aqui, ó. Mecânico. Ó, aí já mudou aqui, já aparece as outras informações. Beleza? Então, aqui vai ser o empregador. Na outra coluna, eu posso até duplicar essa coluna, tá? Para aproveitar a estrutura, a gente duplica ela. E só vamos mudar aqui, em vez de employer name, a gente vai colocar aqui o job description. Job description e substitui aqui por job description. Ó, aí ele traz aqui o job description de cada uma daquelas vagas. Beleza? Show de bola. Outra informação que nós vamos pegar, o link de aplicação, né? Tá aqui na anotação já. O job apply link.
Vou duplicar. Vou até usar o mesmo nome aqui na coluna para facilitar. O mesmo nome da estrutura do JSON, né? Você pode traduzir. Aí aqui, ó, também, ó, os links de aplicação de todas as vagas. Pode ver que ele varre a internet mesmo, ó, LinkedIn, Glassdoor, o próprio site da empresa, jobs.org, bem legal. Show? Então, essas duas informações. Vamos ver se a gente... Vamos pegar aqui também uma outra informação que pode ser interessante. É a de salário. Deixa eu ver se está aqui. Logo, title, requirement. Ó, tem o mini e o max salário. Eu vou pegar o max salário. Duplico aqui também. E beleza. Nem todas estão preenchidas, ó. Perceba que nem todas estão preenchidas. Alguns vão estar preenchidas com salário hora, porque lá fora normalmente é assim que se paga. Então aqui na nossa query a gente pode inclusive limitar, fazer um mecânico, São Paulo, Brasil. Beleza? Aí, ó, aí ele limitou, já trouxe quem preencheu o salário com salário no formato que a gente está mais acostumado aqui, tá bom? Aqui os links para se aplicar a essas vagas. Legal, né? Então, se o usuário digitar aqui, agora a gente vai fazer o seguinte, ó, o teste entry aqui vai ser a coluna busca. Ó, ele já trouxe aqui o título que a gente pesquisou e aqui embaixo eu vou pedir ele para trazer o empregador, ó, e o salário máximo da função. Só que tá feio, né? Tá feio, ó. Como é que a gente vai deixar um aplicativo no ar mostrando essa informação para o usuário? Agora a gente precisa organizar esses dados de uma maneira que ele crie uma nova linha para cada resultado da pesquisa que foi feita lá. Ou seja, ele teria que criar uma linha aqui para a casa do construtor, uma linha para Porsche Cup Brasil, uma linha para o Centro Automotivo Rocha, enfim, para cada resultado que eu tiver aqui, ele criar uma linha que possa ser exibido para o usuário de uma maneira mais intuitiva, mais assertiva. E é isso que a gente vai precisar fazer agora. Então, para isso, gente, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou criar aqui uma nova tabela, nós vamos chamar ela de resultado vagas. Para que isso? Para que a gente possa montar uma estrutura que possa exibir os resultados de uma maneira organizada. E aí eu vou criar uma linha para cada empresa ou para cada vaga que foi anunciada. Então vou botar aqui, ó, resultado vagas. O que nós vamos ter nessa tabela? Basicamente, nós vamos precisar ter nessa tabela as seguintes informações. Uma How ID, para ter um índice único, tá? Basic How ID. Implicitamente, por trás do Glide já tem essa identificação para cada linha de registro que você tiver na tabela. Mas quando você cria essa coluna, ela já existe, na verdade, mas é como se você estivesse exibindo apenas, né? Habilitando a exibição dessa coluna. E ela vai ser útil aqui para a gente. Esse name aqui eu vou usar como user owner, ou seja, o dono da consulta. Só ele possa ver a consulta, tá? Vou até marcar aqui como dono. E aqui nós vamos armazenar o e-mail do usuário que está fazendo a pesquisa. E aí, o que nós vamos fazer agora? Eu vou criar aqui um índice dinâmico para essa nossa tabela, para que cada vez que uma linha for adicionada nessa tabela, eu possa exibir um resultado a mais para o usuário, beleza? Então, eu vou vir aqui e vou criar uma coluna chamada All IDs. Essa coluna vai ser uma coluna lookup e eu vou pegar aqui da minha tabela de resultado vagas, todas as IDs da minha tabela de vagas, tá? Parece que é uma redundância, mas não. Porque aí o que vai acontecer, ó? Quando eu adicionar uma linha, ele vai armazenar os registros da coluna How ID, vai criando como se fosse um array de IDs. Depois disso, nós vamos criar um índice, para quê? Para que ele possa numerar cada linha. Então, vou criar aqui uma nova coluna chamada de índice. Nós vamos utilizar uma coluna aqui computada chamada Find Element
index. Quais os valores que nós vamos indexar? Todas as IDs. E o que nós vamos procurar nesse índice, nessa coluna? A how ID. E aí ele vai numerar de acordo com o que ele encontrar. Vou usar número inteiro e não vou usar separador de milhar. Separador de milhar foi ótimo. Não vou usar o grupo separador. Beleza? Então, ó, tenho duas linhas. Lembrando que ele sempre conta a partir de 0. Então, a 0, 1. Se eu adicionar, ele vai adicionando novos índices. Beleza? Então, com esse índice, a gente já consegue fazer o seguinte. Eu consigo vir aqui dentro desse JSON e dizer para ele o seguinte, ó. Vou pegar aqui o do empregador que fica mais fácil de entender. Eu consigo dizer para ele o seguinte, ó. Eu quero só o resultado dessa linha aqui. Eu quero só o resultado dessa linha aqui. Eu quero só o resultado dessa linha aqui. Só que ao invés de a gente fazer aqui nessa tabela de vagas, popular essa tabela aqui, que fica mais complicado popular ela aqui dentro, a gente vai popular os dados aqui. E aí já separar as colunas aqui. Beleza? Então o próximo passo que a gente precisa fazer agora é montar um query dinâmico para o nosso array de datas, de vagas, perdão. Para isso a gente primeiro vai fazer o seguinte. Eu vou trazer para cá, para essa tabela resultado de vagas, uma coluna que nós vamos... aqui, ó. Vou chamar de resultados. Resultados API. O que vai ser essa coluna resultados API? Ela vai ser uma coluna computada chamada single value. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro valor, e aqui poderia ser o primeiro, o último, automático, a partir do início ou do final, eu vou usar o primeiro. Da onde? Da vagas API. O que ele está fazendo aqui? Ele está indo lá na vagas e pegando aqui a coluna API e juntando tudo, pegando a primeira ocorrência, na verdade, né, que é única. A gente vai manter a tabela com essa estrutura de apenas uma consulta. E por isso eu usei aqui o resultado, a coluna de busca específica do usuário, tá? Para que um não interfira no outro. E ele vai trazer para cá a ocorrência. Então aqui ele está replicando o nosso JSON, ó, com as informações do resultado da busca de vaga que nós fizemos. E aí eu vou usar essa estrutura aqui para poder montar a extração dos dados do nosso JSON. Eu vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz aqui, nessas 4 colunas, só que eu vou fazer aqui, porque aqui eu vou ter uma linha para cada resultado. Então, ao invés de ter um JSON, aliás, eu ter uma informação aqui, empregador, que traga todos os nomes, eu vou ter lá na outra tabela uma linha que traga a casa do construtor, outra linha que traga o Porsche Cup e assim por diante. Para fazer isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui agora uma coluna que vai servir para posicionar o nosso registro. Vai ser uma coluna que eu vou chamar aqui de query resultados. Essa coluna vai ser uma coluna template, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou montar uma query para ir dentro do meu JSON e limitar quais são os registros a serem exibidos. Você deve lembrar que quando a gente pega lá dentro do JSON, a gente navega por data. E agora eu vou criar um índice. Então eu quero o data 1 desse meu JSON. Calma que vai fazer sentido aí para vocês. Beleza? Então, olha, repetiu o data 1 em tudo. Aí eu vou adicionar uma nova coluna aqui, que eu vou chamar de query resultados. Vou chamar de... Me fugiu o termo. Vou chamar aqui de índice JSON. Beleza? Vai ser uma coluna JSON query. O JSON que eu vou analisar é o resultados API. Ó, ele vai retornar aqui a informação. E se eu lançar aqui um data, ó, vamos ver se ele traz alguma coisa. Ó, ele trouxe. Então aqui, em vez de eu digitar o data que eu quero exibir, eu vou selecionar a minha coluna aqui, ó, query resultados. Ó, e ele já posicionou a informação em uma vaga só. Ele limitou a exibição de uma vaga só. Aí agora eu começo a extrair dessa vaga aqueles dados que nós havíamos construído na outra tabela.
tá? Então, vou vir aqui, duplicar, vou copiar aqui o employer name, o JSON, eu vou pegar agora o índice JSON para limitar o resultado e vou selecionar aqui o campo employer name. Vamos ver se deu certo. Ó, beleza, ó, pegou a primeira ocorrência, que aqui é a Porsche Cup Brasil. Então, ele só está trazendo um nome aqui, beleza? Show de bola. E agora vou repetir o mesmo processo para as outras colunas que eu quero. Eu quero o employer name, quero o link de aplicação da vaga. Então, vou duplicar. E aqui embaixo, mesma coisa. Salvar. Ele vai trazer aqui o link de aplicação. O salário da vaga, né? Vou copiar aqui essa informação. Volto lá na tabela resultados vagas. Vou duplicar. Salário máximo. Salvo aqui. Pronto, beleza. Show de bola. Ó, não tem salário informado para essa vaga, tá? Aqui na Porsche Cup Brasil eles não informaram o salário. O link de aplicação, o nome da empresa, o job description, né? Faltou. Vamos pegar aqui o job description. Duplico. Informo aqui. Beleza. Show de bola. Então aqui eu tenho a descrição da vaga, ó, job description completo. Mas, Alexandre, aqui está limitado só a primeira ocorrência. Não seria possível a gente ter isso dinâmico? Aí que entra o índice que a gente criou aqui, ó, com essas duas colunas. A coluna que vai armazenar todas as IDs e depois a que vai achar um índice para essa coluna. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui o meu data. Onde está o 1 aqui, eu vou botar um I maiúsculo entre aspas, que vai ser o identificador do meu índice. E eu vou substituir esse I pelo número do índice da coluna. E aí, automaticamente, a gente vai ter um índice dinâmico que vai alimentar aqui o resultado do meu JSON e vai, ó, me permitir criar uma linha e exibir os dados de cada linha para cada vaga que foi anunciado. Legal? Beleza, então eu tenho a casa do construtor, o link de aplicação e o salário que eles estão oferecendo. Porsche Cup, link de aplicação, não informaram salário. Centro automotivo alguma coisa, Centro automotivo Rocha. Link de aplicação, não informaram salário e aqui o job description que eles fizeram para a vaga. Beleza? Show de bola. Então vamos criar agora aqui a visualização para o usuário. E aí, ao invés de collection das vagas aqui, nós vamos informar o collection do resultado das vagas. O que nós vamos exibir no collection aqui? Nós vamos exibir o nome da empresa, nós vamos exibir o máximo de salário que eles estão informando e vou tirar aqui imagem, não vai ter imagem. Beleza? O job pode informar aqui o job description, mas vai lotar demais, tá? Então, e aí o que vai acontecer? Quando o usuário digitar aqui uma informação, eu quero que apareça aqui o job description dessa vaga que ele está pesquisando, desse resultado que ele está pesquisando aqui dentro do nosso aplicativo. E aí, por que não está aparecendo nada, Alexandre? Por que não está aparecendo nenhuma informação aqui? É por um pequeno detalhe que a gente fez quando estava criando a tabela resultado vagas. Aqui na tabela de resultado vagas, eu marquei essa coluna aqui como user owner. Significa o seguinte, só pode ver os dados o e-mail que tiver aqui. Então, a gente vai criar uma lógica aqui, um fluxo, para que quando a pessoa pesquisar, essa coluna seja alimentada com o e-mail dela, do usuário que está logado, e ela possa ter acesso à informação e outras pessoas não tenham acesso a essa informação. Beleza? Então, a gente vai precisar criar um fluxo aqui para poder alimentar essa informação dentro da nossa tabela. Show? Vamos fazer esse fluxo então. Só para vocês visualizarem, se eu vier aqui digitar o meu e-mail do usuário que está logado, ó, e vier aqui no layout, vai aparecer aqui um registro com a informação. Deixa eu ver se eu digitei certo o meu e-mail, né? garratd@gmail.com. Isso aí. Deveria aparecer. Ah, apareceu. Um delayzinho de banco. Beleza? Aqui o nome do empregador e o salário máximo.
Show de bola. Então, vamos criar agora um fluxo para que permita a pessoa ter acesso a essa informação que é só dela. Outras pessoas não vão ter acesso ao resultado aqui. Então, existem algumas maneiras da gente fazer isso. Uma delas é marcar como raw owner, como a gente fez, tá? Outra maneira seria filtrar, a gente poder ter uma coluna que armazenasse o e-mail do usuário, mas também fazer um filtro aqui na tela. Mas é melhor fazer o raw owner porque aplica realmente, só vai baixar para o celular da pessoa, para o dispositivo da pessoa, aquilo que é dela, não vai baixar dados de outros usuários, beleza? Qual que é o fluxo que a gente vai fazer? Eu vou inserir aqui um botão, vou inserir inclusive um bloco de botões que vai servir para a gente habilitar a pesquisa e também limpar a pesquisa, tá? Para poder fazer a pesquisa, nós vamos configurar a nossa ação aqui do botão. Vou pegar minha cola aqui. Nós vamos criar um busca vagas, que é o quê? Ele vai fazer Ele vai pegar esses dados aqui e adicionar uma nova linha de pesquisa para poder exibir os resultados, tá? E depois nós vamos criar nesse outro botão aqui no secundário um, um registro para apagar a pesquisa, beleza? Então nesse primeiro aqui vai ser vou chamar aqui de pesquisar, vou botar um íconezinho de uma lupa, beleza? O que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer adição de uma linha na tabela. Qual linha? Na tabela vagas. Ele vai adicionar uma nova linha na tabela vagas. E a busca aqui ele vai alimentar com o título, né? Ou a informação que a pessoa pesquisou aqui. Show? Deixa eu criar uma coluna aqui. A gente botou aqui como específica do usuário, né? Não, eu vou testar para ver se essa lógica vai funcionar não. Mas já vou deixar aqui uma coluna criada para a gente chamar de user owner também, que se não der certo a lógica do específico do usuário, a gente usa a coluna do user owner, beleza? Então, voltando aqui, ele vai adicionar uma linha e user owner aqui eu vou colocar o e-mail da pessoa que está acessando o sistema, beleza? Então, essa aqui é o botão para pesquisar. Já no botão de limpar pesquisa, o que nós vamos fazer? Nós vamos deletar a linha de pesquisa. Então, ele vai vir aqui ó, na linha de vagas e vai fazer um delete. É como se ele viesse aqui e fizesse isso, tá bom? E aí some os resultados. Então, aqui no bloco de botões, em secundário, nós vamos chamar de limpar pesquisa. Vamos pegar aqui um íconezinho de borracha, alguma coisa do tipo, uma lixeirinha. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que a gente possa utilizar. Não tem. Ó, não tem aqui. Então vamos pegar aqui do Legacy. Erase. Vamos pegar esse aqui, ó. Apagar. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar a ação de data delete linha. Que linha que ele vai deletar? Essa linha mesmo, beleza? Então não tem nenhuma linha, não vai aparecer o pesquisar, tá? O teste entry aqui, automaticamente ele só vai aparecer se tiver alguma informação lá alguma linha na tabela, senão ele não aparece, né? Porque a gente está pegando aqui da linha. Ó. Então eu tenho que deixar lá uma linha, quando eu publicar o meu aplicativo, ele vai ter que ter uma linha para poder funcionar, tá bom? A gente pode até botar o seguinte, quando a pessoa clicar nesse item aqui, ele já vai para pesquisa, tá? E aí depois o que ele digitar aqui vai substituir a informação. Então vamos testar se funcionou, hein? O fluxo aqui, a lógica que eu montei, se funcionou ou não, beleza? Eu vou pesquisar aqui uma vaga de comprador que nós havíamos pesquisado, né? Digitei, clico em pesquisar, ó, ele já trouxe aqui a informação, ó, trouxe uma. Se eu clicar em limpar a pesquisa, ele some, deveria sumir, não sumiu. Ah, beleza, sumiu. Beleza? E aqui em resultado, ó, ele armazenou o meu e-mail, mas não tem nenhum resultado lá, então ele não traz nenhum registro lá embaixo. Vou clicar em pesquisar de novo.
Agora vamos pesquisar. Vamos pesquisar por analista de dados. Aí, ó. Molica Haiti, não tem salário informado, por isso não está aparecendo aqui. Beleza, só que só está exibindo um resultado. O que a gente vai fazer agora? O limpar pesquisa já funcionou, pesquisar já funcionou. Nós vamos vir aqui agora e fazer o seguinte: botar nesse botão aqui uma ação para que o usuário possa exibir mais resultados. Então, eu vou selecionar aqui o Collection, em Action. Na parte aqui de adicionar, eu vou colocar aqui, ó, exibir mais resultados. Beleza? Vou desabilitar aqui o Edit. Então, a pessoa só vai poder clicar aqui e ver os dados que depois a gente vai construir aqui a exibição desses dados. Beleza? Então, se ele clicar aqui em exibir mais resultados, ó, ele está fazendo o quê? Ele está abrindo um formulário. Não é essa a ideia, tá? O que eu quero é que quando ele clique aqui em exibir mais resultados, automaticamente vá aparecendo novos resultados aqui. Então, no Action aqui de exibir mais, vou até alternar para o modo avançado aqui. E eu vou clicar em exibir mais resultados. Show Form Screen não, a gente vai utilizar a ação Data ADD Row, beleza? E o User Owner vai ser o usuário de aplicativo que tiver logado. A busca, ele vai manter a busca aqui. E não é vagas, perdão, é em resultado de vagas, né? Que a gente vai adicionar uma linha e o User Owner vai ser o usuário logado. Vamos testar? Ó, que legal. Então agora o usuário pode ir alimentando automaticamente o processo e vendo o número de vagas que ele quiser. E aí, a partir do momento que ele quiser ver mais detalhes dessa vaga, ele clica em cima e agora a gente vai preencher aqui com os dados que a gente quer exibir para ele. A gente pode usar aqui a opção de Fields, que já está pronto, ele já está aqui. Aqui no Title eu vou substituir o User Owner por o título da vaga, eu acho que fica mais interessante. Ou o título da vaga. A gente nem trouxe o título da vaga, né? Eu vou colocar aqui o empregador. E aqui em Fields eu vou colocar o salário máximo, se tiver, o Job Description. E vou deixar aqui, ó, o Job Description. E vou deixar aqui um campo hint com o link de aplicação dessa vaga. E na ação desse link, eu vou colocar aqui para ir para vaga. Exemplo. Vou pegar aqui o link da ação. Ir para a vaga. A ação aqui eu vou botar para ele abrir um link. Open Link, ó. Navigation, Open Link. Qual que é o link? O Job Apply Link. Beleza? E pata vaca, ó. Para ir para a vaga. Aí quando ele clicar aqui, ele vai abrir esse link aqui, esse site, no caso aqui o link do lado do LinkedIn com a aplicação da vaga, beleza? Se eu entrar no próximo aqui, juntos somos mais, ó, vai aparecer aqui as informações. Eu vi até que exige Power BI, ó. Deixa eu ver aqui. Python, aqui, ó, Power BI. Beleza? Show de bola, criamos aí um aplicativo do zero, um buscador de vagas aí, você mesmo pode usar para você esse buscador, pode disponibilizar aí no seu grupo, para os amigos, ou até criar um modelo de negócio aí, cobrar 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos, R$ 1 por pesquisa, para poder pagar os custos da API e quem sabe até gerar um retorno financeiro aí para você com essa ideia de aplicativo. Você pode incrementar aqui com outras informações, pegar lá da própria API mais informações, mas já ficou um aplicativo bem legal aí para a gente publicar e como case, como portfólio e compartilhar aí com a galera para poder divulgar o nosso trabalho, beleza? Aqui eu fiz de maneira bem resumida, bem direta, sem explicar conceitos, mas se você quer aprender a criar aplicativos mais robustos, como esse, mas de uma maneira mais robusta, inclusive esse aplicativo aqui, esse exemplo que eu dei aqui, ele faz parte desse meu aplicativo que é muito mais robusto, muito maior, vamos dizer assim, muito mais abrangente, e eu ensino a construir aplicativos como esse
passando por todo o conceito, ó, o que a gente acabou de fazer lá naquele exemplo, é o que eu fiz aqui no meu aplicativo, o GPower H, todo no Glide. Se você quiser aprender a construir aplicativos mais robustos, mais estruturados, utilizando realmente todos os recursos do Glide, dessa ferramenta maravilhosa, e quiser realmente atuar como consultor, como construtor de aplicativos, de aplicações para corporações, para empresas, ou criar seus próprios aplicativos, eu te convido a participar da nossa comunidade, a GPower. Lá na GPower a gente aborda não só a construção de aplicativos, mas também a parte de análise de dados, construção de projetos de análise de dados, desde a extração de dados, como a gente fez aqui, utilizando APIs, até a parte de ETL, que foi um pouquinho do que a gente fez ali, estratificando o JSON, até a parte de modelagem de dados, adequação dos dados às regras de negócios e também a construção dos dashboards, dos relatórios que o seu cliente final vai utilizar. E também a gente tem um módulo lá específico só sobre automação de processos corporativos utilizando ferramentas de bot, ou seja, você automatizar processos do dia a dia da empresa, do seu dia a dia, utilizando bots. E lá a gente aborda esse tema também. Então convido você a fazer parte aí da GPower, nossa comunidade, para profissionais de negócio que querem realmente ter um diferencial, algo que realmente seja diferente no mercado e aí alcançar uma valorização profissional, poder trabalhar remotamente, poder trabalhar menos e ganhar mais. Esse é o objetivo que você tem? Então, te convido a participar da GPower e realmente criar um diferencial para a sua carreira. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá um like nesse vídeo, compartilha com seus amigos, com aquelas pessoas que você sabe que esse valor vai agregar, que esse vídeo, perdão, vai agregar valor para ela. E não esquece de ativar as notificações para que você possa receber os novos conteúdos que periodicamente nós estamos postando aqui no canal. Mais uma vez, obrigado. Espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam replicar aí o aplicativo e vejo vocês numa próxima oportunidade. Até lá.